Bom, pessoal, bom dia a todos e a todas. Em respeito a quem chegou no horário, a gente já passou do horário de começar, né? São 9h51 e a gente estava esperando ainda alguns convidados, mas não vieram. Pode ser que venham ao longo aí do início da reunião. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. A gente sabe que esse é um tema muito importante, mas que muitas vezes também é um tema muito importante, mas que poucas pessoas se importam, né? Essa é a verdade. E eu digo assim, que eu não tenho muito pouco conhecimento sobre os animais silvestres. Então, esse dia, para mim, vai ser um aprendizado, né? A ideia dessa reunião é que realmente a gente saia daqui sabendo algumas coisas que nós não sabemos e podendo trocar as experiências das pessoas que estão aqui, que estão acostumadas a lidar com a questão dos silvestres. Eu lamento porque essa reunião ela foi marcada pela Frente Parlamentar de Proteção Animal, da qual 14 vereadores dessa casa participam e nenhum está presente. Lamento porque é o mínimo, acho que seria o mínimo que esses vereadores estivessem aqui presentes. Mas é assim que funciona, então vamos tocar para frente. A minha maior preocupação ao marcar essa reunião, que não era, o objetivo não é que tivesse muito público, mas é que a gente tivesse pessoas aqui importantes discutindo sobre o tema dos animais silvestres. O que acontece? A gente vai falar ao longo dessa manhã sobre isso, mas nós tivemos em março... Não, quando foi fechado o CETAS? Março, né? Março desse ano. Em março desse ano, o CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, que era lá em Tijucas do Sul, ele foi fechado. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como isso aconteceu, né? E o porquê isso aconteceu. Mas a preocupação é... Ok, ele teve todo um processo. Nós queremos saber quem vai assumir os animais silvestres. Essa é a pergunta. E nós vamos sair daqui sem saber isso. Nós vamos sair daqui com um jogo de empurra-empurra, que sempre foi. Começa pela falta de representatividade do IAP, que não mandou ninguém para essa reunião. Estão a caminho. Bom, até agora não chegou. IBAMA não mandou ninguém para representar. A Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, infelizmente, estão numa reunião também, não conseguiram mandar um representante. Mas exatamente o que nós estamos sentindo aqui nessa manhã, esse descaso, talvez, ou essa falta de apoio, né, para poder cuidar dos nossos animais silvestres, é o que cada uma das pessoas que tem encontrado pelo caminho animais tem sentido diariamente. Então, eu me pergunto, nós temos a apreensão, nós temos animais que são apreendidos, nós temos animais que estão aí machucados, que são feridos, né, nas estradas ou nas... Enfim, aqui a gente vê, toda hora tem um pássaro, né, que as pessoas acham. E aí? O que a gente vai fazer com esse bichinho? Né? Essa é a pergunta. E eu acho que é meu papel cobrar. Eu estou aqui para isso, né? Então, a gente tem, sim, que cobrar, mas é como nos eventos, a proteção animal em si é muito complicada, porque o Facebook aceita tudo.
Hoje, coloca lá uma corujinha que apareceu, sem asa, nossa, 1000 compartilhamentos, 10.000 comentários, mas como ninguém faz nada? Mas aí você convida para um evento, ou você pede que as pessoas assinem um abaixo-assinado, participem de uma ação, aí as pessoas não podem, porque a emoção da corujinha é só no momento em que ela é encontrada, né? E depois, o que vai acontecer com essa corujinha, ninguém sabe. Então, assim, o objetivo é discutir a questão dos animais silvestres após o fechamento dos CETAS. Um levantamento produzido pelo Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas da Universidade de Lavras, Minas Gerais, revela que o Paraná é o 4º estado do Brasil no ranking de atropelamento de animais silvestres. Segundo esse levantamento, nos últimos 3 anos ocorreram 1.221 casos em nosso estado. Boa parte desses animais morreram. Os que sobreviveram, feridos, obviamente, até março desse ano, tinham a opção de serem encaminhados aos CETAS. Animais apreendidos em operações de fiscalização também tinham como destino os CETAS. E não eram poucos. De acordo com os dados do IAP, referentes ao ano passado, pelo menos 500 animais silvestres, na sua maioria pássaros, foram apreendidos em fiscalizações contra o tráfico de animais silvestres. E a função dos CETAS era receber esses animais. Receber e reabilitar, e, havendo condições, reintegrá-los à natureza. E, muitas vezes, isso não era possível, né, devolver ao habitat natural, e acabavam que os animais eram abrigados ali na sede dos CETAS. O Paraná, hoje, é um dos poucos estados que não possui um centro de triagem de animais silvestres. O IBAMA registra, e essa informação está disponível no seu site, 21 estados com CETAS. O Paraná é um deles. Não é um deles. Também não sei se os 21 realmente têm. Mas lá, nesses 21, não consta o Paraná. O CETAS foi administrado pela PUC nos últimos 17 anos, o que, de alguma forma, já é questionável, porque a responsabilidade sobre a fauna é do IBAMA. Né? Então, por que é do IBAMA, né? E aí, num acordo, aí não que não tivessem sido bem, não que o CETAS administrado pela PUC não fosse interessante. Eu acho que foi uma escola para muitos alunos e para os próprios animais que foram recuperados lá. Mas esse termo de cooperação entre a PUC e o IBAMA transferiu para a universidade a responsabilidade pela gestão dos CETAS. E 17 anos foi assim. Em março desse ano, essa cooperação chegou ao fim. Alegando que a administração dos CETAS não se tratava de uma atividade relacionada diretamente ao seu foco institucional, além de dificuldades relacionadas ao alto custo, da ordem de R$700 mil por ano, a PUC optou pela não continuidade da gestão dos CETAS. No entanto, a PUC tomou o cuidado de, 1 ano antes, avisar o IBAMA, o IAP, de que o CETAS seria fechado. Eles tiveram esse cuidado, 1 ano. Me parece um tempo razoável até para que o poder público, o verdadeiro responsável, tomasse as providências para resolver os problemas dos animais que estavam lá e dos que precisariam desse centro após o seu fechamento. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Nenhuma estrutura adequada para os animais foi providenciada. A PUC chegou a oferecer a área onde o CETAS funcionava ao IBAMA. O IBAMA, por sua vez, teria respondido que aceitaria desde que o IAP assumisse a gestão dessa estrutura. A cessão da área acabou não acontecendo. Os animais apreendidos ou vítimas de acidente estão sendo recolhidos hoje pelo IAP, levados para suas instalações, ao meu ver, inadequadas. Preocupada com essa situação, eu, em maio desse ano, encaminhei ofícios ao IBAMA, ao IAP e à PUC, solicitando informações sobre a destinação dos animais silvestres a partir do fechamento dos CETAS. O IBAMA respondeu em julho e, segundo o órgão,
os animais silvestres apreendidos pelo IBAMA são destinados a instituições registradas junto aos órgãos ambientais competentes, tais como mantenedores de fauna silvestre, criadouros e zoológicos. O IBAMA só não indica quais são essas instituições. E, na teoria, é tudo tão fácil, né? O papel aceita tudo. O IAP respondeu também, em julho, que os animais silvestres recebidos e apreendidos pelo IAP, por este IAP, são destinados de acordo com a avaliação técnica da seguinte forma: preferencialmente soltura, para os casos em que o animal seja capaz de competir por alimento na natureza. Destinação a institutos conservacionistas, mantenedores, zoológicos e demais empreendimentos licenciados pelo IAP ou IBAMA, no caso de animais não aptos à soltura. Em último caso, entregues para pessoas físicas mediante termos de guarda ou depósito. Depois a gente vai falar sobre isso também, sobre aquela resolução. Segundo o ofício, o IAP confirma que recebe os animais em sua sede e nas regionais. Ainda que pese a boa vontade do IAP, não me parece a melhor solução para resolver o problema. As sedes do IAP não dispõem de estrutura, como o CETAS oferecia, com ambientes adequados, com profissionais preparados para o atendimento de animais feridos e doentes. Esses animais estão sendo encaminhados, são animais vítimas de atropelamento, de feridos, da caça indiscriminada, e muitos estressados, a maioria, no momento da apreensão ou mesmo da captura, né, eles já chegam num nível de estresse muito grande. E eles precisam de ambientes especiais, próprios para o seu tratamento e principalmente para a sua recuperação. Porque quando a gente fala que a gente defende os direitos dos animais, a gente não pode simplesmente achar que os animais chegam lá e não há esforço da instituição para a recuperação. É isso que a gente tem que cobrar. E, então, só assim eles podem viver e ser devolvidos ao seu ambiente, que é a natureza. Nós temos aqui algumas pessoas que vão participar, por isso que eu falei que é uma manhã de aprendizado. Eu tenho muito a aprender, confesso desde o início que eu não domino esse tema, mas me preocupo. Me preocupo como pessoa, me preocupo como parlamentar, como uma defensora dos direitos dos animais, porque o nosso objetivo é sempre o bem-estar de todos os animais. E se a gente pensar assim, nós não podemos permitir que os animais silvestres hoje estejam tão vulneráveis e tão desprotegidos. A ideia é que nós consigamos pensar juntos em soluções e que a gente consiga principalmente sair daqui com tomada de decisões. O que nós vamos fazer a partir de agora? Né? Tem um abaixo-assinado rolando faz tempo aí na internet para o não fechamento do CETAS. Fechou. Fechou. Independente da nossa vontade ou não, alguns animais foram mortos, alguns animais foram encaminhados para outros locais. O Eduardo vai poder falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Mas o fato é que os bichos do Paraná não podem ficar sem o atendimento do CETAS. Como vai ser, onde vai ser, quem vai administrar, isso não somos nós que temos que resolver. O que nós temos que ter é uma referência. Nós temos que saber para onde esses animais estão sendo encaminhados, quantos, como, de que forma eles estão sendo recuperados e de que forma eles estão voltando para a natureza ou não. Né? Se eles não podem se defender, nós estamos aqui para isso. Então é isso, gente. A gente precisa avançar e muito. Eu convido para participar da mesa. Deputado Stephanie Júnior vem? Tá, mas ele deve vir ainda. A representante do IAP não veio. Eduardo Carrano, professor de Ciências Biológicas da PUC. Pode você sentar aqui comigo. A representante da Sociedade de Pesquisa não veio.
Bom, a gente vai abrir para perguntas depois e todo mundo vai poder participar, tá? É assim, eu chamei o Eduardo porque a gente tem uma visão muito parecida e ele é um dos que me salva quando os bichinhos estão aí desprotegidos e precisando de ajuda, ele sempre me dá umas dicas. Só quero registrar aqui as presenças do João Pereira, presidente de honra da FEMOCLAN, Márcia Arzua, diretora do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, Ana Paula Jacon Zainedir, médica veterinária da Secretaria do Meio Ambiente de São José dos Pinhais, Luciane Pop, médica veterinária também do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, Laélia Tonhose, do Movimento SOS Bicho e do Fórum dos Direitos dos Animais, de Defesa dos Direitos dos Animais de Curitiba, Bernardo Marino, assessor do deputado Stephanie Júnior, Oneida Lacerda, veterinária da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que também é da mesma... é da rede de proteção, né? Ah, tá, do zoológico. Patrícia Silva, bióloga da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, do chefe do Museu de História Natural, do Capão da Embuia, Leila Orílio, da IPAEC, presidente da IPAEC, e, por enquanto, bom, chega, deputado Stephanie Júnior, chegando. Já te chamei, então você pode vir, deputado. Estávamos só te esperando. Então, a gente vai, só repetindo aí, é um bate-papo mesmo hoje sobre os silvestres, tá? Então, eu vou começar passando para o Eduardo Carrano, que ele foi, por algum tempo... Você foi diretor? Coordenou o CETAS. Então, ele vai poder nos falar como era essa chegada dos animais, como eles eram reabilitados, qual era o papel importante e fundamental dos CETAS, e a opinião dele hoje, sem esse centro, da vulnerabilidade dos animais silvestres. Então, Bom dia a todos. Eu agradeço o convite, né? Eu sei que é um momento delicado que a gente está passando, né, em relação a essa temática da destinação e do recebimento e da recuperação de animais silvestres. Isso não é deixar claro que isso não é um problema aqui do Paraná, né? Eu tive oportunidade de conhecer outros CETAS do Brasil e a gente tem esse problema praticamente em todo o Brasil, né? As informações que estão lá disponíveis no site do IBAMA são informações já um pouco defasadas, né? Tem vários estados brasileiros que eles não têm CETAS funcionando e os animais silvestres eles acabam sendo atendidos por clínicas onde tem veterinários que trabalham com selvagens e coisas assim, né? Então, é complicado. Então, como a vereadora Fabiane falou, eu, há 14 anos, né, desde 2003, eu tive à frente do CETAS como coordenador técnico da biologia, né? A gente tinha uma repartição assim, entre biólogo e veterinário. E o CETAS funcionou por 18 anos, né, numa parceria da PUC com o IBAMA Paraná, e chegou no momento em que a PUC tentou, né, alguns contatos para a continuidade, avisando, inclusive, né, de toda a questão de que o contrato que ainda estava vigente iria acabar e que não existia, caso não houvesse uma mudança nessa forma de administração, de continuar com os CETAS, tal era o custo, e também porque a instituição prestava um serviço que deveria ser, né, prestado por órgãos públicos, né? Acho que isso é bem claro. Então, por que era o IBAMA na época? Porque o IBAMA era o órgão gestor de fauna em todo o Brasil, inclusive nos estados, né? E aí, no final de 2014, saiu, né, uma portaria que o IBAMA propôs aos estados e municípios que assumissem essa questão da fauna. E aí, no nosso caso mais específico aqui do Paraná, quem acabou assumindo essa chancela como um órgão gestor de fauna foi o Instituto Ambiental do Paraná.
né? Então, isso não foi criado, teve assinatura, teve todo um trâmite legal para que isso acontecesse. Mas, na prática, não é bem isso que acaba acontecendo. Então, para vocês terem ideia, contar alguns dados dos CETAs, né, para vocês. Nesses anos todos, 18 anos que a gente funcionou, a gente recebeu um pouco mais do que 32 mil animais, de inúmeras espécies. É claro que a grande maioria de animais que a gente recebeu nos CETAs foram aves. E, por sorte ou não, eu sou ornitólogo, né? Há muito tempo trabalho com isso, um ornitólogo que trabalha na natureza com aves silvestres, né? E aí depois eu fui, digamos assim, chamado a trabalhar em cativeiro. Sempre gostei, né, dessa questão de cativeiro também, mas era um outro mundo. Então, 90% do que a gente recebeu nos CETAs, eu posso dizer para vocês, foram aves. E, em sua maioria, passeriformes, passarinhos em geral, né? Principalmente passarinhos mantidos em cativeiro pelo canto ou mantidos em cativeiro pela coloração da plumagem. Isso é uma tradição, é uma cultura no Brasil, infelizmente em outros países da América do Sul, se manter animais cativos, né? Por canto ou como animal de estimação mesmo. Desses 32 mil animais, a gente recebia, às vezes, só para contar rapidamente uma história, eu recebia apreensões, por exemplo, de 800 passarinhos de diversas espécies, 700 passarinhos de diversas espécies, onde todos estavam mortos. Todos. Eu já recebi apreensões de filhotes de psitacídeos, de araras e de papagaios, né, do mesmo traficante que foi preso mais de 11 vezes e que não foi mantido em cárcere privado, digamos assim, né? Ele sofreu um acidente aqui em Campina Grande do Sul, trazendo animais da Amazônia, inclusive animais ameaçados de extinção, como ararajubas e outros psitacídeos da Amazônia. Ele sofreu um acidente, e aí, para o flagrante ser diminuído, ele matou essas aves ainda no momento ali que ele estava sendo atendido. Ele foi atendido, foi levado para o Hospital Angelina Caron, não foi vigiado, tinha um documento falso e fugiu. São coisas... Então, são coisas absurdas. Então, as pessoas às vezes pensavam assim, mas por que o número de óbitos nos CETAs é alto? Né? Tem o pessoal do zoológico e eles sabem, durante muito tempo usou, ou melhor, o passeio recebeu muitos animais. Eu lembro quantas vezes eu fui identificar bichos no passeio e o que a gente vai fazer com esses bichos. Às vezes a gente recebe animais que sofreram atropelamento, que colidiram com vidraças, né, que receberam projéteis de armas de fogo. Então, uma série de colidiram com redes de rede elétrica de transmissão. Então, às vezes as pessoas questionam, mas o número de animais que entram em óbito, que vêm a óbito no CETA é muito alto, né? Mais ou menos perto de 30%, 35% dos bichos que a gente recebia, ou a gente já recebia em óbito, ou recebia em condições tão precárias que dificilmente a gente conseguiria recuperar, né? Aves, principalmente, só para dar um exemplo, por que elas morrem tão fácil. Aves, passarinhos pequenos morrem muito fáceis de hipotermia, né? E aves que se alimentam de frutos morrem muito fácil se não forem alimentadas. E vocês sabem as condições que esses animais são traficados, né? Em caixas, no porta-malas, nos bagageiros dos ônibus, em condições péssimas. Então, mas a gente tem coisas boas para falar. Por exemplo, a gente recebeu apreensões de mais de 100 filhotes de papagaio, a gente criou todos. Todos foram criados. Então, era babá o dia inteiro. Como a gente recuperou tantos outros animais. Mas os óbitos existiram? Existiram. Tá? Pegando um gancho no que a Fabiane falou sobre atropelamentos em estradas. Eu, durante um bom tempo, durante 3 anos, eu me dediquei a estudar atropelamento de animais em geral, não só de aves, em algumas rodovias do Paraná e de Santa Catarina, pedagiadas, né? Por quê? Então, só vou levantar uma lebre aqui. Porque existe uma condicionante na licença de operação das rodovias pedagiadas do Brasil que diz que as rodovias têm que ter monitoramento e atendimento para a fauna silvestre atropelada. Certo?
uma condicionante. Se essa condicionante não for cumprida, teoricamente, a LO, a licença de operação daquela empresa de pedágio, não é legal, tinha que ser cassada. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso não acontece, né? A gente tentou contatos várias vezes com várias empresas de pedágio para serem parceiras. Eu mesmo recebi alguns animais atropelados da autopista Litoral Sul, por exemplo. A gente não ia se negar de receber um tamanduá atropelado ou de receber uma jaguatirica atropelada, como foi o caso. E a gente atendia, só que eles só deixavam o animal lá e o cumprimento, né, a gente sabe, só para vocês terem noção, em 12 meses, entre 2011 e 2012, fazendo monitoramentos semanais e também com auxílio daquelas pessoas que trabalham no tráfego das rodovias, né, que passam recolhendo pneus que soltam, peças de carros, essas coisas, a gente recolheu 1.400 animais entre Curitiba e Palhoça, né, que era o último pedágio antes um pouquinho depois de Florianópolis. 1.400 animais numa rodovia, né? Então, e lembrem também que esses animais muitas vezes não morrem na pista de rodagem e acabam morrendo nas faixas longe dali, então o impacto é muito maior. Então, falando de coisas sobre os CETAs, né, desses 32 mil animais, mais ou menos 35% era um óbito. Por eu ser ornitólogo e pela maioria das aves serem os animais mais recebidos, né, a maior parte dos animais recebidos serem aves, a gente tinha locais onde a gente conseguia fazer soltura. Então, por exemplo, a gente recebeu 400 passarinhos de uma determinada espécie ameaçada de extinção, que é o xoxó, que é um bicho que a população fonte está no Paraná e São Paulo. Praticamente em todo o resto do Brasil ele desapareceu e ele é capturado pelo canto. E ele estava sendo levado, traficado, né, estava dentro de um táxi, saindo de Antonina com destino ao Rio de Janeiro para ser vendido na Feira de Caxias, que é a maior feira de animais silvestres do Brasil. Não recomendo irem lá. Eu fui lá escondido uma vez e depois disso, talvez eu nunca mais fui o mesmo, depois que eu fui a Caxias. Enfim. Exatamente, ela se dividiu. Eu já fui em várias feiras de animais, não para comprar, para ver a realidade, elas são complicadas. E esses bichos tinham sido recém-capturados, né? Eles são comedores de sementes de taquara e quando as taquaras frutificam, eles são capturados às centenas, né? Então, 400, para vocês terem ideia, é 10% da população natural conhecida da espécie, que são 4 mil bichos, estimado. Então, eu marquei todos, a gente fez exame, alguns morreram, e eu soltei lá na Serra do Mar, em algumas áreas onde tem vigilância, etc. Qual que era o grande problema de soltar animais dos CETAs? Como os animais eram marcados, eu soltei animais, aves que foram anilhadas por mim, por exemplo, e essas aves voltaram depois para os CETAs novamente traficadas. Então, vejam como a pressão do tráfico em algumas áreas da Serra do Mar do Paraná, principalmente na APA de Guaratuba e na APA de Guaraqueçaba, em toda essa região, ela é bem alta. Então, imaginem, eu recuperei um animal, devolvi esse animal para a natureza e meses depois ou ano depois, esse animal voltou oriundo de captura ilegal. Então, isso é uma das questões também que a gente tem que pensar. Por que ainda existe o comércio de animais? Porque existe compra desses animais, né? Quando o IBAMA criou os criadores comerciais, a ideia era que os criadores comerciais diminuíssem, de alguma forma, a pressão sobre espécies silvestres traficadas. Isso não acontece, né? Porque o que acaba acontecendo? Um papagaio, por exemplo, comprado legalmente de criadores comerciais, a gente tem pessoas que se dedicam a isso, fazem isso de uma maneira séria, custa R$3.000, R$3.500. E um papagaio traficado por um caminhoneiro ou por um traficante de animais custa, na ponte do Paraguai, custa R$50 ou menos, né? Então, é uma diferença muito grande. E é difícil da gente convencer as pessoas, né, que a gente já tem a opção de ter outros pets, né, e não um animal silvestre, por exemplo, como um papagaio, que de vez em quando vai te causar mais problemas do que te trazer alegrias, né? Uma arara, por exemplo, né? Tem um caso específico, uma senhora tinha 4 araras compradas legalmente de criadores, né? 2 canindés e 2 araras vermelhas, grandes. E ela devolveu para os CETAs porque as araras destruíram a casa dela, bicaram os filhos. Então, psitacídeos, né, de vez em quando, assim como um cachorro às vezes dá um gato dá uma arranhada, uma bicada. Então, essa cultura de se ter animais em cativeiro,
E essa ideia do IBAMA, né, que foi ter esses animais criados em criadores comerciais, é complicada, porque não diminuiu o tráfico. O tráfico não diminuiu. Não existe nenhum dado sobre isso no Brasil. A gente não consegue mensurar qual foi a participação de animais silvestres criados legalmente nessa questão. Tá? Então, e outra coisa, né? Muitos criadores foram fechados, deixar claro. Eu participei de várias incursões a Santa Catarina, junto com a Polícia Federal, inclusive, que eram coisas bem chatas de se fazer, porque você se expõe, né? Depois você fica taxado como criadores que esquentavam animais, né? Muito simples conseguir papagaios na natureza, filhotes. E daí depois você coloca um anel, o anel entra até vários dias de vida, vocês estão aqui, vocês sabem que é assim. O chip você põe a hora que você quiser e você não tem que provar que aquele papagaio é filho daquele casal de papagaio que está ali. Então, São Paulo teve uma diligência com a PF, com a Polícia Federal, no interior de São Paulo, que eu participei como perito, que tinha um casal de papagaio reproduzindo e os filhotes não eram dele. Ou seja, era uma outra espécie, então não tinha como ser, né? Só se fosse uma biogênese ali, uma coisa assim. E aí o criador foi fechado, e o cara tinha mais de 70 casais de papagaios e outros pistacídeos. É rentável, né? Então, quer dizer... Então, o CETAS teve esse papel, os animais acabavam morrendo também. A gente chegou... Outro problema, né? A gente recebeu muito animal atacado por cachorro. Né? Eu sei que, às vezes, vocês brigam comigo nas reuniões do Comupa, mas é aquela ideia, né? E a gente recebeu muito animal atacado por cachorro, muito mamífero atacado por cachorro, cervídeo, né? Principalmente veados pequenos. A gente recebeu muitos tamanduás atacados por cachorros, mão peladas e outros bichos assim. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nisso também. Mas vamos falar das coisas boas do CETAS. Né? Exatamente. A gente recuperou muitos animais, a gente tinha uma taxa de recuperação, então, perto de 30%, 35% entravam em óbito, e o restante ou eram devolvidos para a natureza, ou eram enviados para zoológicos ou criadouros, né, científicos, nesse caso. Durante o fechamento, a gente teve uma grande parceria com vários centros, né, não só do Paraná, que nos ajudaram bastante a receber alguns animais, e aí tem que também ter aquela outra visão. Vários zoológicos hoje também não têm mais espaço físico suficiente para receber animais. Então, a gente também tem que ter esse discernimento. Não é que o zoológico não queira receber, é que o zoológico não consegue receber e atender aquele animal, ou ter aquele animal num recinto apropriado. Então, a gente também tem que entender essa situação. Receber um animal é muito simples, mas aí, como não sei se vocês assistiram essa semana, teve um vídeo no Paraná TV, primeira edição, né, de um hospital veterinário, acho que em Londrina, um puma sendo mantido numa cozinha. Um puma semi-adulto, né, um puma sendo mantido numa cozinha, dá para ver a cozinha ali, a bancada de granito, uma porta. Daí eu fico pensando, né, poxa, não é um ambiente para o bicho. Então, a gente tem que também ter um pouco de essa visão, né? Ah, não, o zoológico vai ter que receber, o criador vai ter que receber, mas espera aí. Às vezes eu não consigo receber, porque daí a gente pensa em bem-estar, a gente pensa em manter aquele animal em uma condição que ele tenha uma sobrevida, pelo menos, estável. Né? Então, o que acontece muitas vezes? Às vezes as pessoas recebem, né, por imposição, né, por aquela questão. E aí o viveiro, que poderiam ficar 10 papagaios, tem 40. Né? E aí os problemas começam a ser uma bola de neve para isso. Então, o Parque das Aves nos ajudou muito, o Zoo de Curitiba ajudou, o criador do Luciano Saboia e outros criadores brasileiros super nos auxiliaram. Né? Na época, o IBAMA foi muito parceiro, né? Eles não estão aqui, mas eles nos auxiliaram bastante. E quando os animais tinham condições de voltar para a natureza, e isso é uma avaliação que com o tempo, a gente ganha uma expertise para saber, não, esse bicho dá para voltar, ele tem condições, a gente vai lá e solta. Também tem que deixar claro aqui uma outra situação, né, que me preocupa muito, como ornitólogo principalmente. Né? Muitos animais estão sendo soltos sem condições de serem soltos. Muitos animais estão sendo soltos fora da sua área de distribuição geográfica natural. Muitas aves que vocês veem em Curitiba hoje não pertencem à fauna de Curitiba. Tá? Entenderam? Outro problema, além de soltar o bicho, se ele tiver com uma zoonose, que não é uma zoonose, um patógeno que exista naquela região, ele pode ser justamente
o vetor de transporte daquilo, e todo mundo está aqui, quem já leu um pouquinho sobre animais silvestres sabe que sinomose, sabe que parvovirose e outras doenças arrasaram populações selvagens de muitas espécies, né? Então, que a gente tomava um cuidado. Se a gente fosse seguir à risca todas as determinações para solturas de animais, ninguém solta animal no Brasil. É impossível. Tal o número de laudos que você tem que emitir. Então, a gente levava em consideração sempre o tempo que aquele animal estava em cativeiro pelo comportamento dele e soltava exatamente os casos que eram possíveis. Tá? A gente nunca soltou papagaios, a gente nunca soltou animais fora da sua área de distribuição, como vincularam muitas vezes aí, que a gente simplesmente chegava lá e soltava os animais. Tá? Esse cuidado sempre foi tomado. Então, nesse tempo todo, o panorama foi esse. O CETAS fechou em março, na verdade não fechou em março, né, fechou em junho. Os últimos animais foram destinados em junho, a gente deu um tempo para... E a gente zerou o plantel. Então, outra questão que eu gostaria de deixar clara aqui. Os animais que foram eutanasiados no CETAS, eles pertenciam a uma espécie exótica de tartaruga, né, de cágado, invasora, da qual tem uma legislação bem vasta sobre isso, e que não permitiam sequer a doação, e algumas pessoas me questionaram, por que a gente não mandou de volta para os Estados Unidos? Os Estados Unidos jamais ia receber esses animais lá, tal é a vigilância sanitária e epidemiológica que os Estados Unidos têm. A gente não consegue, para vocês terem ideia, às vezes trazer tecidos de animais para o Brasil para fazer estudos aqui, é uma burocracia tremenda. Então foram eutanasiados nessa situação, né, dentro dos preceitos éticos legais, né, que vocês devem, foi vinculado às tartarugas, e não eram tartarugas marinhas, deixar isso claro aqui, né. E esses animais eles foram amparados por toda uma legislação e foram os únicos, né. Eutanásia nos CETAS eram casos extremos mesmo, tá? Vou deixar claro para vocês, a gente recuperou muitos animais que qualquer outro CETAS teria eutanasiado, inclusive gambás e outros bichos. A gente cansou de criar gambá e depois devolver para a natureza, tá? Então, qual é a minha preocupação hoje, né? Assim como de todos aqui? A minha preocupação é o que está acontecendo hoje, né? A gente sabe do esforço que o IAP está tendo. O problema é que o IAP é um órgão, né, que há muito tempo não tem renovação do quadro. Nesse momento não tem pessoas lá que talvez tenham um know-how suficiente para atender essa demanda da maneira mais correta, né? E o que a Fabiane falou é importante, porque quando a gente recebe um animal, se ele está bem, mas se ele não recebe o manejo adequado, em poucos dias ele se torna um problema. Daí ele vai ter que passar por um tratamento veterinário, né? E se a gente for procurar no quadro do IAP, não existe, acho que nenhum veterinário no quadro também. Então, essa questão, né? E deixar claro que também o Vida Livre, que era um local que nos ajudava, né, uma parceria que a gente tinha com a Valéria, com o Paulinho, com pessoas que são amigas de jornada e de campo, a Clínica Vida Livre também deixou de receber animais porque passou a ter um contingente muito alto de animais, né? Então a preocupação é essa. Eu acho que não vejo uma solução a curto prazo, né? Deixar claro que a PUC tentou, né, eu não vou falar detalhes aqui, mas a PUC tentou, isso aí seria o jurídico da PUC que falaria, mas ela tentou de todas as formas um contato com os órgãos ambientais, inclusive cedendo a área, inclusive cedendo os técnicos, o espaço físico, etc. Mas, né, pelo que a gente soube, o IAP vai tentar uma licitação, algo assim, em janeiro ou fevereiro do ano que vem, para tocar essa ideia de um CETAS. E vou dizer mais, um único CETAS não suporta a demanda de animais apreendidos no nosso estado, que é grande, não é um dos maiores estados, não é mesmo, mas ele é grande. Então, trazer um bicho de Foz do Iguaçu, como era trazido às vezes para cá, né, a gente teria que pensar em alguns polos regionais onde tivesse um desenvolvimento desse trabalho aí, tá bom? Eu vou passar um pouquinho para o deputado, claro, Júnior, até porque ele foi fazendo umas anotações de acordo com o que você falou, Eduardo, e aí depois a gente já vai abrir para perguntas também, tá? Bom, primeiro, bom dia a todos. Fabiane, eu queria parabenizar você por abordar esse tema de animais silvestres, porque está precisando, é uma das poucas áreas que talvez não tenha
uma repercussão tão grande na sociedade e é a que mais precisa de apoio. Exatamente, são poucas pessoas que realmente se envolvem nisso e é a que mais precisa de apoio. Eduardo, parabéns pela tua história, pelo teu trabalho. Na realidade, eu vou fazer um breve histórico. Quando eu tinha 18 anos e fazia economia na Universidade Federal do Paraná, eu tinha uma professora de Direito Econômico chamada Enide. A Enide, eu era peixinho dela, e a Enide tinha criado a Sociedade Protetora dos Animais, aonde eu conheci o trabalho da Enide. Não imaginava que eu depois seria vereador de Curitiba, e na época não havia nem essa bandeira que hoje existe de proteção animal. E na época eu criei aqui, me elegi em 2000, em 2001, o Conselho de Proteção aos Animais, a campanha permanente de castração de cães e gatos, o castramóvel, a proibição de cães de aluguéis. Eu fiz diversas leis voltadas para a área de proteção animal, sem saber que era uma bandeira que se tornaria tão importante, mas porque eu tinha aprendido, quando jovem, algumas ideias nesse caminho. Me envolvi como deputado também nessa causa, para poder transportar os animais em ônibus. A Tosca está sempre lá comigo. A questão de você poder fazer um concurso, que eu estou defendendo para o IAP, para que ele tenha estrutura para tratar do assunto. Visitei o CETAS diversas vezes com a Ana Carolina Frediani, lá em Tijucas do Sul. O que eu posso fazer por essa área, eu faço, porque é uma coisa que eu gosto e que eu acredito. Estou propondo agora a obrigação de haver passarelas para animais nas estradas, para que eles possam mudar de uma área para outra, que hoje não existe nada disso. Passagens de fauna, chamadas. Mas essa é uma área que vocês que estão aqui hoje podem iniciar uma militância também, porque cães e gatos é importante e tem muita gente tratando disso. E até gatos tem um problema, né? Que na cidade você solta gato, a primeira coisa que ele faz é matar pássaro. Então é uma situação que você tem que fazer com que o gato fique mais em casa e menos na rua, porque senão ele vai matar o pássaro. Mas tem muita coisa para fazer aqui na cidade. A gente pode fazer uma lei aqui, que eu estou tentando aprovar a nível de Estado, para você botar árvores frutíferas em Curitiba, porque hoje, se a prefeitura for colocar árvores, não é frutífera. Tem que colocar árvores frutíferas na cidade. Não tem por que não colocar árvores frutíferas em Curitiba. Você tem que ter. Você vai aumentar o número de pássaros. Eu estou com uma lei, a meu pai a nível federal, para tornar obrigatório com um percentual de todas as empresas de companhias elétricas, seja gasto para fiação subterrânea, porque hoje, como elas não têm essa obrigatoriedade de ter gastos em fiação subterrânea, e é mais barato fazer aérea, eles não fazem. Eles não fazem. Então, e é uma lei federal. Então, eu convenci meu pai, ele entrou com um projeto no governo federal para tornar obrigatório que se comece a gastar 2%, 3% anualmente do que se gasta em linhas de transmissão em ser subterrâneas. Porque isso faz com que você tenha menos podas de árvores. As árvores hoje em Curitiba você pode ir em qualquer rua. Elas são feias, são mal mutiladas, e principalmente na primavera você destrói muitos ninhos de pássaros. Isso, a militância, vocês podem começar a defender essas bandeiras. Vamos botar árvore frutífera em Curitiba, vamos ter mais parques estaduais e municipais. Aquelas áreas ali, talvez sejam as últimas áreas grandes das cavas, que são áreas quase que abandonadas aqui na divisa com São José dos Pinhais e Araucária, transformar aquilo lá num grande parque. São aqueles areais. Você começar a pedir para as pessoas colocarem comedouros em áreas públicas ou nas casas delas. Eu tenho na minha casa, no condomínio que eu coloco todo dia. Hoje eu acordei 6 horas da manhã, que agora é 5, já coloquei as frutas lá. Mas você tem muita coisa para fazer. Fiação aérea, brigar por isso, ser subterrânea, conversar com o regional, conversar com o
pessoal da Copel, conversar com o prefeito, tentar aprovar leis, você pedir parques novos na cidade, a nível de Estado do Paraná, brigar por concurso nessa área, como eu estou tentando para o IAP, porque o IAP tem cada vez mais obrigações e menos estrutura para fazer. Até para a área empresarial é horrível. Se o empresário quer abrir uma empresa, o processo dele vai levar ano no IAP para sair. Não tem gente nem para fiscalizar, para ver, para fazer uma vistoria. Eu acho que está faltando técnicos no IAP, mas não só o IAP, a Prefeitura poderia, na Secretaria do Meio Ambiente, também se dedicar um pouco mais a esse assunto. Então, a posição da Fabiane aqui hoje, de vocês, é muito importante. Isso de você começar a falar com as pessoas, o primeiro lugar para tirar, por exemplo, a fiação aérea seria em volta dos parques de Curitiba, ou de praças, que tem mais árvores. Porque o pássaro muitas vezes se queima na fiação elétrica também. E acaba vindo a falecer. Então, tem muita coisa para fazer que vocês, como protetoras, poderiam começar a focar um pouquinho na vida silvestre, dos animais silvestres. Eles estão precisando mais hoje do que cães e gatos. O número de espécies de pássaro que tem em Curitiba hoje é metade do que era há 20 anos atrás. Você não tem mais bico de lacra, você não tem dezenas de espécies que tinham em Curitiba, primeiro porque o ambiente mudou e está tudo quase construído, mas também porque você não tem uma preocupação da sociedade, das pessoas e da prefeitura em ter árvores frutíferas, em fazer um pouco mais de parques. E o Curitiba até tem que dar, tanto o Beto, quanto o Cássio, quanto o Jaime Lerner fizeram muitos parques. E o Rafael também. Mas agora temos que pressionar mais para que saiam mais áreas verdes. Eu acho que é importante que isso ocorra. E um assunto que é um pouco polêmico, eu acho que criadores sérios são importantes nesse processo. Porque a visão que eu tenho é que criador sério diminui você ter o tráfico, você pode usar eles para repovoar. Tem muitos pássaros que hoje só tem em criadouros. Curió, como é que é ele que é outro que faz bicudo, aquele trinca-ferro. Só existe hoje, só é viva a espécie porque o criador está fazendo. Você tem que utilizar ele agora para até, olha, vamos fazer uma lei aqui que você pode continuar criando, mas vai ter que ajudar a repovoar. Um X casais por ano, você vai ter que colocar na natureza. Não, porque a maioria deles fazem por amor, a maioria deles não fazem para vender. Eles criam para concurso. O Jurandir, lá de São José dos Pinhais, é um dos caras mais sérios que eu conheço. Eu ganhei dele um casal de lores. Eu tenho lores, é meu bicho de estimação. São aves da Austrália. Às vezes o pessoal não gosta, mas eu adoro pássaro. Mas é como se fosse meu cachorro. Tem um currupião. Mas a gente tem que tratar esse assunto da vida silvestre de uma forma como a gente trata cães e gatos. A gente tem que se envolver nisso tanto quanto cães e gatos. Eles estão precisando mais de apoio do que cães e gatos. E olha que eu fiz diversas leis para proteção animal ligadas a cães e gatos. Mas eu estou tentando hoje me focar muito nessa área da vida silvestre, porque hoje não tem aonde eles serem tratados, não tem locais para eles viverem. Se for um animal de médio porte, uma jaguatirica, um macaco, no estado do Paraná, você não consegue que ele viva na natureza, porque ele não tem uma área para ele poder viver. E se ele for tentar ir para outra área, ele vai ser atropelado, vai ser morto, vai ser preso. Eu fui eleito também, contra a minha vontade, síndico de onde eu moro. Não estava nem na reunião, mas tudo bem. E apareceu lá um coati. O pessoal queria que eu matasse o coati, que tirasse o coati, que botasse no coisa. Eu falei, não vou fazer nada disso.
Mas a gente tem que ajudar a mudar a mentalidade das pessoas. Defender que a gente possa conviver com os animais silvestres. Que eles não são um bicho de 7 cabeças. Então, eu queria parabenizar você, Fabiane, ao Eduardo, porque já tem uma luta antiga nisso. Dizer que eu me somo a esse assunto e quero pedir a vocês que a gente comece hoje algo aqui embrionário, que é a proteção da vida silvestre. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai abrir agora para quem quiser fazer alguma pergunta ou, né, alguma colocação, alguma fala. Está aberto aí o microfone e o André vai entregar ali. Eu não fico sem falar, né? Um bom dia à nossa vereadora Fabiane Rosa, ao nosso deputado Stéfanes, ao amigo lá do Comupa. Muito boa a apresentação dele, porque eu acho que esclareceu uma série de questões aí que gerou muita dúvida nesse processo, né, de fechamento do CETAS. Mas eu queria só pegar um dos ganchos, né, da fala de vocês, e me parece até que o deputado já está se propondo a trabalhar essa questão de animais atropelados, né, Stéfanes? E eu gostaria até de anunciar isso, né, porque já tem algum tempo, a nossa organização, o Movimento SOS Bicho e o IPAEC, está aqui a Leila, cadê a Leila? Nós fizemos uma ação civil, propusemos uma ação civil pública junto ao Ministério Público, né, do Meio Ambiente, exatamente sobre essa questão da responsabilização das concessionárias, né, de pedágio de todas as estradas pedagiadas aqui do Paraná. Eu me recordo que a Leila trouxe essa questão para dentro do Fórum, né, de Defesa dos Direitos Animais, e puxei isso, sentei e disse assim, vamos produzir um documento que subsidie o Ministério Público, até porque para eles é complicado, eles têm uma assessoria pequena, e a gente acaba tendo que municiar, né, o Ministério Público com todas as informações para que eles consigam traduzir isso numa ação e judicializar o processo, né? Nós fizemos para essas concessionárias, para todas elas, tanto as federais quanto as estaduais, nós fizemos mais de 50 questionamentos que o Ministério Público traduziu isso em proposição. O processo já está dessa altura no Ministério Público, inclusive é público, né? Então qualquer pessoa que tem interesse em consultar, em acompanhar todos os procedimentos, e já saiu da esfera do Ministério Público e já está indo para o Judiciário. Então, de alguma forma, né, o MP já estará responsabilizando essas concessionárias por programas, de fato, por planejamentos, por propostas concretas para o atendimento dos animais vivos em situação de risco e o destino adequado para os animais, infelizmente, mortos nessas estradas, né? E não só animais silvestres, porque a gente tem um número extremamente elevado de cães, especialmente, né, e cavalos, que são mortos, né, por atropelamento, às vezes atropelamentos intencionais, às vezes não intencionais, por acidentes mesmo, mas esses animais também, essas carcaças são jogadas ao longo das margens dessas rodovias e não há um recolhimento adequado. A maioria das concessionárias não apresentaram respostas suficientes, o que motivou, inclusive, aí a judicialização desse processo no Ministério Público. Eu acho que isso é extremamente importante, a gente precisa acompanhar, porque isso já dá um fôlego aí para alguma proposta concreta, deputado, no sentido de que essas empresas vão ter que prestar contas de alguma forma, né? Então, acho que as organizações aí que apresentaram fizeram muito bem nesse sentido, né, para dar esse caminho para que a gente possa corrigir os danos ambientais causados aí nas estradas, intencionais ou não, mas que existe e a gente precisa, de alguma forma, né, dar encaminhamento para isso. Então, eu queria noticiar isso para vocês. Tosca, o CRBio, né, o Conselho Regional de Biologia, montou um grupo de trabalho que a gente discutiu essa temática de atropelamentos de animais silvestres, né? E a gente entregou um documento, tanto que o Detran Paraná, né, através de um amigo nosso, que hoje é diretor, do Marcos Strade, né, ele comprou essa ideia, né, e palestras e toda essa temática do cuidado mesmo com atropelamento, não só de animais silvestres, né, porque os silvestres geralmente são em estradas, mas dentro de Curitiba animais silvestres também são atropelados, né, gambás são atropelados às centenas, né,
A gente tem esse impacto. Então, vários segmentos estão, digamos assim, antenados para isso, né? E vários estados brasileiros, não só Minas Gerais, né? Porque o Alex Bager, da Universidade de Lavras, está lá em Minas agora, e ele que trabalha com o Centro de Ecologia de Estradas, né? Vários estados brasileiros questionaram essa mesma situação, né? Eu não lembro agora de cabeça qual é a normativa, é uma instrução normativa que tem isso da ANTT. E só que daí as empresas de pedágio, por exemplo, eu vou dar um exemplo, os animais mortos da Ecovia, né, eles eram recebidos no Capão da Embuia, né, simplesmente recebidos lá. Então, eles levavam lá os animais, esses animais depois eram incorporados às coleções didáticas ou às coleções científicas, e acabava ali o processo. E garanto para você, não só essa mesma vontade que vocês têm com essa ação civil pública, nós tivemos de chamar as empresas de pedágio e suas áreas ambientais para reuniões. Só que sempre foi infrutífero, sempre foi uma situação de, não, nós vamos ver o orçamento. Só que existe, vou reforçar, existe uma legislação que não está sendo cumprida. Correto, Eduardo. E a gente tem que pensar em algum tipo de ação concreta, que eu acho que o MP tem que fazer, de propor cassação da licença de operação, até a adequação dos planos e dos planejamentos que eles têm que apresentar necessariamente pela licença de operação do IAP. Então, acho que essa é uma medida que a gente tem que estar exigindo, né? Só que o órgão ambiental, gestor de fauna, tem que ser, digamos assim, a voz que vá fazer essa cobrança, né? Tem que ter interesse. Eu tive no início do ano com a deputada federal Cristiane Yared e levei justamente esse tema, né, a questão do trânsito, já que ela tem como bandeira, né, essa preocupação e os perigos do trânsito, e falei sobre os animais no trânsito que matam e morrem, né, causando e sendo vítimas de acidente. Falei sobre as concessionárias, sobre as estradas, sobre todo. Não tivemos nenhum retorno. Ela disse que até conversaria em nível federal para que nos... Pois é. Mas é que assim, a gente imagina, né, que é uma pessoa que tem essa preocupação com o trânsito. Ainda sugeri para ela, porque a gente sabe que lá em nível federal você tem muito mais recursos e condições. Ainda sugeri assim, Júnior, eu falei, vamos fazer uma campanha nacional sobre o perigo dos animais no trânsito. Lá tem recursos para isso. Podia fazer uma propaganda, né, falando que os animais matam e morrem no trânsito. Mas não tivemos nenhum retorno. Posso ter a palavra? Opa. Oi, pessoal, eu sou o Bernardo, ajudo aí, colaboro aí com o deputado aí nas questões dos animais e me dedico bastante. A gente está sempre aprendendo bastante com essas moças e com muita gente aqui, né? E a gente abraçou firmemente essa questão aí do atropelamento de animais. Tá? Graças a Deus, a gente caiu na graça do Alex, tá? Meu amigo pessoal, super envolvido, que desenvolveu o projeto do Sistema Urubu, tá? Que muita gente não conhece, mas é um aplicativo de celular que ele mantém o projeto do bolso dele, tá? Funciona nas rodovias, você vê o animal atropelado, a pessoa fotografa e manda para o sistema para... Quer dizer, não tem uma ação imediata, mas é catalogado. Tá? E depois disso, eles informam as concessionárias. Oi? Alex Bager é um professor da universidade, é um gaúcho, professor da Universidade de Lavras. Ele é doutorado em meio ambiente, é biólogo, né, como você, né, Edu? E é super envolvido, super dedicado, faz esse trabalho voluntário, também no bolso dele, como professor, é coordenador dessa cadeira lá da Universidade de Lavras, e está nos dando todo apoio, nos deu todo o apoio para a gente fazer esse projeto de lei, com todo embasamento, e a gente teve assim, eu já vou depois complementar com uma outra coisa, a gente está tendo uma felicidade muito grande, tudo é muito trabalhoso, né? Tijolinho sobre tijolinho, mas a gente está tendo uma felicidade muito grande de estar pegando aí situações que estão acontecendo no Paraná, tá? Que eu vou ler para vocês. A FIEP, ela desenvolveu um projeto que é o Fórum Permanente Futuro 10 Paraná, tá? Que ela está juntando personalidades praticamente de todos os setores, tá? Como, por exemplo, a Associação Comercial, a Associação
das emissoras de TV, as FACIAPs, né, a FACIAP, FEComércio, FECOPAR, FETranspar, IEP, enfim. E a gente está aqui tentando trazer o presidente do grupo RPC, tá, que é o coordenador desse projeto todo, para abraçar essa causa. Porque a gente trazendo, é o Guilherme da Cunha Pereira, que a gente trazendo ele, a gente vai trazer uma grande coisa que eu acho que a gente precisa muito, que é o apoio da mídia. A gente vai trazer, e esse tema interessou muito a ele. Tá? Então, eu estou tentando trazer, fomentar uma reunião para que o Alex venha, com o Ricardo Izar, deputado federal lá por São Paulo de Brasília, que é o presidente da Frente Parlamentar, que também está nos apoiando ao máximo, terem uma reunião, obviamente o deputado também vai ser convidado, com certeza, terem uma reunião com o Guilherme, para ver que tipo de diretriz a gente conseguiria que o grupo RPC desse de apoio. Né? Paralelo a isso, ele vai participar de uma audiência, tá? Que nós vamos fazer uma audiência especificamente sobre esse tema, para debater o projeto de lei também, porque a gente usou a estratégia de colocar o PELT 2035, que até 2035 o Paraná vai ter que se adequar num plano logístico de estradas. Então, a gente teve a sagacidade de adequar o cumprimento do projeto de lei da circulação segura dos animais silvestres, domésticos, equinos e gado atropelados, circulação segura, que são justamente colocar as pontes, as placas que a gente já está conseguindo colocar aos pouquinhos, né? Juntar tudo isso para adequar ao plano 2035, que é um plano de logística que todas as concessionárias vão ter que cumprir. Então, Eduardo, já queria aproveitar aqui e te convidar, tá, para você compor a mesa lá do evento, junto como técnico, né, junto com o Alex. Sim. Talvez ele traga alguma pessoa lá de Brasília também, tá, e você seja muito bem-vindo. Acho que obrigado. Parabéns aí. Obrigado. A gente é muito amigo, eu sou muito amigo lá do pessoal da Vida Livre. Sim. Já faço um trabalho com eles também há muito tempo e acompanho, sei da dificuldade, essa coisa toda. Então, seja bem-vindo. E também para dizer para todos que a gente está pegando firme mesmo nessa questão. Então, a gente está convocando a Ecovia, Caminhos do Paraná, Econorte, Rodonorte, que é a CCR, a Via Par. Tá? Esse pessoal todo também está vindo através da AGEPAR e da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovia aqui do Paraná, que também está nos apoiando. E, obviamente, vão vir os órgãos, né, que a Polícia Rodoviária Federal tem que participar, né, o Departamento de Estrada de Rodagem, tá? Eu não sei se o próprio secretário vai vir ou não, mas, enfim, vai mandar alguém. Com certeza, a Secretaria do Meio Ambiente, com a Sueli Ota, tá? Ou talvez uma outra pessoa que ela designe, né, que a SEMA designe, e discutir esse tema também com o IAP. E a gente também quer trazer o Boticário para isso, tá? Porque o Boticário é um grande empreendedor da Fundação Boticário, né, dos temas ambientais. A gente também, o presidente lá, o Miguel Krigner, também é um grande apoiador do meio ambiente, tem total interesse em ajudar. Então, a gente quer juntar iniciativa privada com o interesse do bem comum, o interesse dos animais. Eu acho que é um desafio interessante. Então, mais para frente, a gente vai divulgar oficialmente, né, o evento, que vai ser dia 7 de dezembro, uma audiência pública para discutir todos esses temas e trazer autoridades. Tá? E justamente tentar sair de lá com alguma agenda. Tá? Então, a gente estamos trazendo personagens nacionais para o nosso contexto local aqui, que eu acho que é um dos caminhos. É só um questionamento rápido. Uma das coisas que me preocupa, eu trouxe o Alex aqui na PUC, há um tempo atrás, para dar um curso rápido sobre ecologia de estradas, né? E lógico que o Urubu Mobile é bacana, a gente consegue ter informações bem importantes sobre distribuição, infelizmente, de algumas espécies, mas o que me preocupa nessa história toda de atropelamento é que aquele animal que foi fotografado e está morto na beira da estrada, ele não faz mais parte de uma população. Então, ele não faz mais parte de deixar seus descendentes e fazer com que aquela população se mantenha viável ao longo prazo. É bacana essa ideia, claro. O grande problema, e eu estava respondendo rapidamente para a Fábio e para o Stefanes, é que os locais de atropelamento mudam. Por exemplo, vou dar um exemplo. A BR-277, teoricamente, o local de maior atropelamento seria as margens do Parque Nacional de Iguaçu, depois de Céu Azul, e não é.
é justamente os fragmentos de floresta que tem na região de Irati, Teixeira Soares. Então, a gente tem dados bem precisos disso, coletados, né, não por outros, pela gente mesmo. Então, a gente tem que pensar nessas questões. É claro que aquela onça que morre atropelada, né, aquela jaguatirica, animais de grande porte, acabam causando repercussão, porque causam um acidente, dão transtorno para a empresa de pedágio, tem indenização, tem morte, aí tem toda uma responsabilidade. Mas morrem muitas espécies pequenininhas que são ameaçadas de extinção. Muitos pássaros ameaçados de extinção, muitos roedores, muitos, entenderam? Então, a gente tem que pensar nessa questão. E a nossa malha rodoviária é gigantesca, né? Então, segundo lá o CBE, né, morrem, sei lá, milhões de animais por ano, né? Sem contar os invertebrados que ficam todos grudados no nosso para-brisa, né? Olá. Bom, queria parabenizar pela iniciativa, dar bom dia para a mesa e todos os que estão aqui. Eu sou Itiberê Bernardi, sou biólogo, doutor em Ecologia e Conservação e trabalho com mamíferos silvestres já há 17 anos, muitas vezes em parceria com o professor Eduardo Carrano. Eu gostaria de estar aqui nessa minha fala fazendo perguntas e obtendo respostas, mas as pessoas que poderiam nos dar respostas, que são as autarquias estaduais e federal responsáveis por isso, se omitiram da reunião e não estão aqui, então as perguntas vão continuar no ar, né? Eu conheci o CETAS no dia da sua inauguração e eu estava lá no CETAS no dia do seu fechamento. Conheci a estrutura do CETAS, uma estrutura brilhante, com uma equipe técnica, sem comentários, e posso garantir que com o fechamento do CETAS, quem mais perdeu no Paraná foi a fauna silvestre. Não fomos nós, nem os nossos ideais, foram os animais, né? Nós temos ali naquele slide duas palavras bastante importantes, uma recolhimento e a outra destino. O recolhimento, sendo de atropelamento ou de apreensões, ele não me preocupa tanto, porque ele vai continuar acontecendo, em maior ou menor esforço. O destino desses animais silvestres é o que me preocupa e é o que os representantes dessas autarquias deveriam estar nos respondendo. Porque com o fechamento do CETAS eu pergunto, onde estão sendo mantidos os animais recolhidos? Onde estão? Porque você colocar 40 curiós, 60 curiós dentro de uma sala ali na Engenheiro Rebouças, no prédio do IAP, é muito fácil. Você coloca alpiste, coloca frutas, coloca uns insetinhos para o bicho e ele fica ali. Mas alguém conhece macaco prego? Eu sou primatólogo, de vida livre. Eu sei o que é um macaco prego, o espaço que ele ocupa e a energia que ele demanda, o grau de especialização do profissional que vai atender. Alguém conhece o prédio do IAP? Tem condições de manter um plantel de 5 macacos pregos ali? Outro problema, mais da metade do quadro de funcionários do IAP hoje é cargo comissionado. Não são quadros especializados. Não tem um biólogo lá que saiba fazer uma identificação de macaco prego. Macaco prego, alguns anos atrás, todos eles do Brasil eram chamados de cebus apella. Quando teve o enchimento da barragem de Itaipu, os animais eram resgatados e como todos eram cebus apella, vamos fazer a soltura aonde? De qualquer lado, em qualquer lugar. Em 2011, o professor José Silva Júnior, do Emílio Gueldi, fez uma revisão taxonômica e descobriu que os macacos pregos não são só 11 espécies diferentes, como eles pertencem a 2 gêneros diferentes. E os grandes rios são as barreiras geográficas. E eles hibridizam. Todos os macacos prego em cativeiro no Brasil hoje praticamente são híbridos. Não podem voltar para a natureza. Podem conter genes deletérios, que causem extinções locais de populações, que carreguem patógenos que não existem na natureza. Hoje os macacos prego do entorno do lago da Itaipu são praticamente todos híbridos, porque o do lado de cá é Sapajos nigritus, o do lado de lá é Sapajos cai. São espécies diferentes que hibridizam.
Eu conheci os macacos prego que estavam nos CETAS. E nós passamos mais de uma semana conversando e enviando fotografias e dados morfométricos e morfológicos para outros especialistas, e a conclusão é que não tinha como afirmar. Isso macaco, que é um grupo bem estudado. Agora, morcegos, que é o meu segundo grupo de estudo como especialista, e em segundo lugar, roedores, se não for um ultra especialista para identificar, assim como alguns grupos de aves, não tem como identificar. Então, como que se demanda? O bicho chega saudável, passa por uma avaliação do veterinário, ele está saudável, ele está apto para voltar para a natureza. Como ele está apto para voltar para a natureza? Para que natureza? Para a natureza onde? Porque o tráfico de animais, nós temos duas facetas. O tráfico internacional, que é o comércio dos grandes colecionadores europeus, do Oriente Médio, os grandes sheiks árabes do petróleo, mas nós temos o tráfico interno. O caminhoneiro que no Mato Grosso, entre Cuiabá e Rondonópolis, compra um macaco e traz para cá. Ele chega para cá, ele é um macaco prego. Ele está saudável? Sim. Ele vai para a soltura. Quando havia os CETAS, não era assim que era feito. Ele era destinado a um criadouro. Mas onde é que esses bichos estão sendo mantidos agora? Qual é a conduta que está sendo adotada com esses bichos agora? Para onde eles estão indo? Porque a demanda não diminuiu, o CETAS desapareceu, mas a demanda não diminuiu. Para onde estão indo esses animais? Para onde estão sendo enviados esses animais? Quem são os profissionais que estão assinando embaixo sobre a sanidade do animal, a questão sanitária e a questão taxonômica, a capacidade de suporte das áreas onde esses animais estão sendo enviados? Então, eu deixo aqui muito mais perguntas do que respostas, porque as únicas pessoas que poderiam dar uma resposta ou tentar nos dar uma resposta, que são os representantes públicos do IBAMA e do IAP, se omitiram e não estão aqui nesse momento. E isso demonstra como eles estão interessados na questão da fauna. Talvez nós, sociedade civil, estamos muito mais preocupados com as questões legais relacionadas à fauna silvestre do que os órgãos competentes que têm responsabilidade legal sobre isso. Tá? Muito obrigado por vocês, desculpem o desabafo, mas... Obrigada, professor. E, assim, eu posso garantir que tanto eu quanto o deputado, né, de acordo com até a nossa função como parlamentar, vamos cobrar, estamos cobrando e, como o senhor falou, lamento profundamente que as pessoas que deveriam nos dar respostas não estão aqui nesse momento. Mas tudo isso é positivo, porque a repercussão vai ser essa, né? É isso que nós vamos dar publicidade. A falta de interesse do IAP e do IBAMA em participar de um momento tão importante em que deveriam dar respostas à população e não estão aqui. Então, tenho certeza que o deputado também tem ele esteve, inclusive, no IAP, logo depois do fechamento do CETAS, conversou, né, Júnior? Uma coisa importante, quando o Eduardo falou das tartarugas lá, eu entendo, Eduardo, que eram espécies invasoras, que elas... Agora, o que eu acho inadmissível é que elas tenham sido eutanasiadas da forma como foi, porque ninguém se responsabilizou pelo espaço. Porque aonde elas estavam, elas podiam ficar. Elas não precisavam ser mortas. Se o CETAS continuasse, elas teriam que ser eutanasiadas? Essa é a minha preocupação. Entende? É isso que eu questiono. Tudo bem, existe o protocolo, foi feito, mas se elas ficassem naquele espaço onde elas estavam, não precisavam ter morrido. As tartarugas foram uma das espécies, as traquemes foram uma das espécies que eu recebi. Eu recebi leões nos CETAS, recebi outros animais. Né? Leões de um circo abandonado de Palmeiras, ou na época não podia receber, e a gente acabou de bom grado, depois esses animais foram para Santuri, em Balneário Camboriú. A questão dos bichos exóticos, com exceção, às vezes, de aves, que podem ser destinados rapidamente a criadouros ou alguns outros animais, a maior parte dos CETAS do Brasil, no recebimento, já eutanasiei esses bichos, para não ter o passivo. Né? A gente não fazia isso porque foram poucas tartarugas, mas a gente chegou a receber 900 numa única apreensão, né? Quando elas são pequenininhas e são vendidas, né? 900 numa única apreensão. Era bem complicado essa questão, né?
Mas, se ele tivesse uma continuidade, certamente esses animais poderiam ser mantidos lá, e daí um encaminhamento ia ser dado por quem assumiu. E acho que o que o Itiberê comentou, o que me irrita bastante, hoje eu até estou calmo, né, para quem me conhece, bem calmo, é a transferência de responsabilidade, sabe, pessoal? Transferência de responsabilidade é uma coisa muito séria, né? Então, o problema não é mais teu. Não, mas o problema não é mais meu, né? Quando o IBAMA fez esse rito de passagem para as autarquias estaduais e municipais para a gestão de fauna, o IAP assinou um documento, né? Tem toda uma questão, não é uma coisa, eu combinei com a Fábio, esqueci lá, não é uma coisa coloquial, né? É uma coisa que tem uma responsabilidade legal, e então, quer dizer, tá, mas, né, é difícil, né, essa responsabilidade, não, e a gente continua recebendo telefonemas na PUC, vocês não podem atender, vocês não podem fazer, o passeio sempre está sendo pressionado, né, então é complicado. É uma fala bem rapidinha, só para, talvez, né, só situar algumas situações, né, a angústia, né, que tem sido apresentada aqui com relação a esse foco, né, de seres que nós escolhemos para proteger, né, que tem sido sempre fundamento ético das nossas falas, do nosso trabalho, é dos parlamentares, é dos profissionais, é dos representantes dos órgãos, mas é o nosso também, né? Porque nós nos defrontamos com isso durante toda a nossa trajetória aqui da nossa vida como ativistas, né? Realmente, a gente convive com protetores e uma sociedade que se sensibiliza por 2 ou 3 tipos de animais não humanos, né? E, ao mesmo tempo, bota o bife no prato, porque são todas essas contradições, né, que vêm bater nas nossas portas, né, e no nosso prato, inclusive. Bom, além disso, eu gostaria de dizer o seguinte, que... exatamente. A gente fica muito preocupado com a portaria do IAP, né, que a gente até ontem publicou, e até para fazer uma provocação mesmo para os ativistas e próprio IAP, né, do seu ato irresponsável, né, de publicar uma portaria, né, que eu até acho que eu tenho o número dela aqui, mas isso pouco importa, isso aí está publicado na internet, eu acho que é número 457, não, essa aqui é a resolução do CONAMA, né, e, inclusive, com um rito, assim, de responsabilização direta, né, isso aí é de arrancar os cabelos, gente. Você não passa nem por um processo de triagem, né, e busca de soluções do problema, né, que passa a ser realmente um grande problema para ser maior ainda, porque, de repente, tudo aquilo que a gente tem lutado para acontecer, né, que é uma fiscalização, um encaminhamento, uma guarda responsável nesse sentido mais amplo, porque com Silvestre a coisa é mais séria do que nós estamos adotando. Um cão e um gato que as pessoas já jogam na rua e que o poder público nem isso está suficientemente aparelhado para cumprir o seu papel, de repente você está aí com primatas, pássaros e animais de todas as espécies. Inclusive, eu questiono muito a própria venda desses animais exóticos, né, dentro de lojas que vendem animais. Eu não entendo como é possível isso. Nós continuamos vivendo com o risco de biodiversidade tão grande como nós temos, que depois vão redundar numa situação como lá, aquele parque lá de Gravataí. Quer dizer, depois todo mundo vira as costas e não tem nada com isso, né? A cadeia de ganhos se deu bem, né? Quem ganhou com isso, instrumentalizou, se deu bem. Os animais se ferraram, né?
Então, a gente só queria dizer assim, eu sou do movimento SOS Bichos, sou educadora, estou todos os meses, junto com a Leila, nós desenvolvemos projetos educativos, onde nós justamente buscamos levar esse tema, né, aos alunos sobre os riscos de extinção das espécies, sobre a inadequação de adotar animais silvestres, animais exóticos, né, tentando desvendar esse desejo, né, que depois nos faz tão irresponsáveis, porque muitos deles vão viver mais do que nós, muito mais do que nós, e o que é que nós vamos fazer com esses bichos, né, que acabam sendo, né, nossa responsabilidade. Né? E dizer que nós sempre incluímos nas nossas plataformas, tanto municipais quanto estaduais, a questão dos silvestres. Isso aí não é um tema que tem sido omitido pelo nosso movimento de defesa dos direitos dos animais do Paraná, inclusive com a assunção de responsabilidade pelos futuros detentores de cargos do Poder Executivo, dizendo que vão cumprir. E as nossas demandas vão desde proibição de fogos de artifício, que provoca morte de animais, que polui a água, que polui o ar, cria deslocamentos de pássaros e aves que vão morrer e vão cair dentro das nossas casas, e nós só vamos levar mortinho ou botar num saquinho de lixo, ou o nosso cachorro vai achar ótimo e vai comer. Então, gente, é muito sério. Nós temos colocado isso, a questão da arborização, a questão da preservação dos corpos líquidos, que nós não falamos aqui, nós temos que ter rios, lagos e lagoas, nós temos que ter parques, nós temos que ter tudo. Então, isso tem sido, sim, a nossa demanda. Infelizmente, nem sempre, né, o segmento ao qual nós representamos, né, consegue estar presente, porque não compreende a importância sistêmica, né, de nós estarmos aqui preservando um mundo, né, que vai ser dado por todos, não só pelos humanos, pelos bichos também. Então, é isso, gente. É só essa posição. A gente não tem outras proposições muito mais sérias, né? Ou que levem a algum tipo de decisão que se tome hoje, porque, como nosso companheiro disse ali, muito bem, gostei muito da sua fala, não, as pessoas que poderiam estar trazendo as respostas não estão aqui. Né? Obrigada. Alguém mais? Ah, desculpe, a Márcia estava aqui no... Ela já tinha pedido aí, Lili. Só um pouquinho. Pode falar, Márcia. Bom dia, eu sou Márcia Erzua, sou diretora do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna. Eu sou bióloga também, de carreira na prefeitura. Eu trabalhei muitos anos com pesquisa de carrapatos em aves silvestres. Trabalhei, inclusive, com o Carrano em alguns parques, né? E, assim, nós temos um corpo técnico no Museu de História Natural do Capão da Embuia que faz estudos de fauna. Nós temos vários projetos de fauna nos parques, nas áreas de... Oi? Tá. Desculpa, é que eu pedi um dado para ela aqui. Então, nós temos assim, a preocupação em fazer esses estudos nas unidades de conservação, justamente para a gente saber o que é necessário em Curitiba para preservar determinadas espécies. Né? Temos algumas proposições. Eu quero dar uma informação assim, mais técnica com relação às nossas áreas verdes, porque, assim, como bióloga, eu não posso deixar de fazer essa observação, que Curitiba sempre se preocupou em preservar as áreas, principalmente nos corpos hídricos, para que formasse um corredor ecológico, justamente pensando na preservação das espécies. Porque, assim, não adianta você ter um parque aqui, vamos supor, aqui no centro e outro lá na fazendinha. Não. Então, nós temos que preservar realmente esses corredores ecológicos, né, que são muito importantes. Temos outras ações, assim, também, aceitando, assim, até dessas concessionárias, que elas têm que fazer assim, uma reposição dessas áreas que elas têm que alterar para
preparar as estradas, então eles têm que fazer a compensação ambiental. Então a gente também está aceitando isso. Então tem algumas áreas que a gente já está estudando para repovar, não, para plantar, fazer plantio de nativas, né, para aumentar a área de distribuição de árvores, de massa verde, justamente para preservar as espécies. Nós temos bugio em Curitiba. Então nós temos a APA do Iguaçu, é importante, nós temos animais de grande porte, né? Essa preocupação, então, linear dos parques, né? Logicamente que nós não temos tantas áreas mais assim que não estão cadastradas em Curitiba, mas dentro do possível, sim, o prefeito está preocupado. Nós temos ali no Pilarzinho essa questão lá o pessoal está falando nas redes sociais, não, ali vai ser um supermercado. Não, desde que a gente assumiu, nessa gestão, já tem um plano para um parque ali naquela área. Entendeu? Então, ali é o parque, ali, não sei como é que vai ser o nome, mas o Parque do Pilarzinho, sim. Aí está todo mundo gritando, tal, mas tem sim. Então, essa parte, gente, eu trabalho há mais 36 anos na Secretaria do Meio Ambiente. Então, sempre a preocupação realmente não foi só com o índice de áreas verdes, mas também pensando na fauna. Com relação, então, como o nosso departamento ele é responsável pelo Zoológico de Curitiba, Museu de História Natural, Rede de Proteção Animal, né, passeio público e zoológico. Então, assim, nós temos muitas ações com relação à fauna. Foi solicitado para a gente, no começo dessa gestão, pelo IBAMA, para a gente receber os animais silvestres, que as pessoas não sabem o que fazer. Então, o passeio público, tradicionalmente, é um local que o pessoal leva os animais. Então, a gente tinha até pensado, não vamos receber porque isso é uma obrigação do IAP, mas, coitado dessas pessoas e coitado desses animais se a gente não receber. Então, vamos receber, sim, no final de semana. Aí, na segunda-feira, a gente encaminha, ou o IAP vai buscar, a gente encaminha para o IAP, porque o zoológico e o passeio, ele não tem espaço para abrigar, como o Carrano falou no começo, nós não temos espaço para abrigar e não podemos também. Existe uma legislação, né, e não é função nossa. Tá? Então, assim, muitas vezes as pessoas criticam, o zoológico não faz nada, o passeio não faz nada. Nós não podemos fazer. A gente faz o que está dentro das nossas possibilidades, né? Com relação aos CETAs, eu participei em março de uma reunião do IBAMA com o pessoal do IAP, com o pessoal da PUC e no Ministério Público. E o IAP se comprometeu dentro de um ano, né, alguns meses já, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 8 meses atrás, que nós teríamos um CETAS em Ponta Grossa. Eu não sei como é que está isso, mas fica uma dica, tá? Não está. Mas, assim, é uma cobrança do Ministério Público com relação a isso. E teria um outro também, mais assim, na região central do Estado, porque, assim, só, como ele falou, também um só aqui nessa região não comporta, não adianta, né? Então, com relação também a essa fauna de animais atropelados nas rodovias, o Museu de História Natural recebe da rodovia, qual que é? Da Ecovia, né? Alguns animais atropelados. E, às vezes, a gente fica realmente assim, preocupado, porque tem vindo muitos animais que estão ameaçados de extinção. Né? Então, vai ser muito importante essa legislação com relação a esses corredores nas ecovias, nas rodovias, para que esses animais realmente não sejam atropelados. Tá? Eu tenho dados aqui, ó, nós recebemos, só de junho até agora, nós recebemos animais ameaçados de extinção que foram atropelados nessas rodovias. Quer ver? Só para ter uma ideia para vocês. Nós recebemos mão pelada, gato do mato, tá? Gato do mato, e todos atropelados. Então, assim, realmente é preocupante. Tá? Uhum. Então, gente, é isso. A nossa participação enquanto prefeitura, logicamente, que se a gente pudesse, a gente faria muito mais. Tá? Mas nós estamos assim engessados. Eu, particularmente, creio que nós deveríamos ter, também fica mais uma questão no ar, um protocolo de recebimento de alguns animais, por exemplo. Curitiba tem uma pessoa, outro dia ligou desesperadamente, tem uma cobra dentro do caminhão do meu marido, o que eu faço com essa cobra? Tá? E aí, eu não tenho uma equipe à noite para ir resgatar esse animal. Então, tinha que haver um protocolo
dentre as entidades, Força Verde, né, Polícia Ambiental, até mesmo o nosso pessoal, para ver como é que a gente poderia fazer. A gente está disponível durante o dia, lógico. Outro dia a gente salvou 3 capivaras, eu vou falar aqui, até para sem brincadeira. Eu tirei o pessoal do zoológico lá, me ligaram, você está desesperado, tem 3 capivaras, estão atravessando uma rua aqui, elas vão ser atropeladas. Né, Oneida? Aí eu falei assim, gente, a gente vai ter que tirar essas capivaras de lá. Daí o pessoal foi lá, resgatou e devolveu lá no Parque Cambuí. Tá? Então, assim, a gente faz coisas dentro do nosso alcance. Tá bom? Que nem a nossa... Ok? É bem importante, Márcia, isso que você colocou, mas, como o professor falou, nós vamos sair daqui mais uma vez sem respostas e sem saber o que fazer com esses animais. Porque, diariamente, eu estava falando para o Júnior até quando ele chegou, eu falei, aparece a corujinha lá, esses dias era uma ave, até eu te mandei, né, aquela que apareceu no escritório da advocacia, era uma garça lá, aí ela pôs no Clube da Alice. Eu fui banida do Clube da Alice faz tempo. Mas ela pôs lá no Clube da Alice. Esse pássaro está aqui. Aí você dá todas as opções. Leva no Cetas, leva no Vida Livre, mas eles cobram. Não quero pagar. Ela não queria pagar atendimento nenhum. Enfim, foi um jogo de empurra-empurra, porque daí IAP não pega. Ontem eu recebi de um filhotinho de... nem me lembro também. Aí diz que o IAP é numa reserva, está machucado. IAP não tem estrutura, a prefeitura não tem estrutura, porque nem o Júnior falou. Eu entendo, Eduardo, que não é função da prefeitura, mas se o IAP não está fazendo, talvez a gente tenha que fazer um atendimento emergencial, porque não deixa de ser, o município não deixa de ser responsável. Né? Não é porque o IAP é responsável. Posso ter, mais ou menos como a situação da Guarda Municipal. Não é a função da Guarda Municipal de Curitiba fazer patrulhamento. Mas a prefeitura, ela entrou hoje comentando efetivo, fazendo patrulhamento extensivo, fazendo prisões, atendendo ocorrências. Multando. Porque não tem mais como ficar de fora. Vou brincar, mas quem sabe um dia, se eu for prefeito, eu pretendo estruturar o teu setor de uma maneira muito mais forte. E fazendo tudo isso que tem que fazer. E da mesma forma, o IAP tem que fazer concurso, tem que botar gente. Essa área tem que ser melhor estruturada e tem que ter mais gente. Tem que ter mais recursos financeiros. E isso começa até pela nossa pressão. De todos nós estamos aqui. E se a gente puder envolver a sociedade, hoje as leis até estão relativamente boas. A quantidade de lei que surgiu na área ambiental, agora que nós temos é da estrutura para acontecer. Muito obrigado. Bom dia, gente. Meu nome é Leila, sou do IPAEC. Tá? Queria colocar, quando a Tosca colocou sobre a documentação que a gente apresentou no Ministério Público, eu andei vendo as respostas, né, das concessionárias, porque como houve uma provocação do Ministério Público para essas concessionárias responderem o que estava sendo feito, eu peguei algumas respostas. Eu queria também colocar também que meu esposo ele começou como engenheiro de estradas. E ele, como engenheiro de estradas, ele sabe, ele falou assim, existem leis, principalmente em locais onde tem proteção de fauna e flora, em que essas concessionárias elas são obrigadas a fazer uma série de programas e uma série de proteção, e existe também recursos destinados para essa proteção. Então, legalmente, eles são, sim, obrigados. Precisa pegar um número dessa lei e fazer acontecer. E eu acho que isso que o Ministério Público está fazendo. E vamos dizer assim, as respostas, porque quando o Ministério Público demandou pergunta, todos responderam. Foram todas as concessionárias do Paraná e do Estado do Paraná, né? Não foi só aqui de Curitiba, né? Foi tudo, Ecovia, né? Então, a gente viu que eles ficaram meio apavorados na hora. Só que tinha um dado que me
me assustou bastante foi com relação à morte de pessoas, porque os animais nas estradas, eles provocam acidentes de trânsito. Infelizmente, a argumentação da gente não pode ser pelos animais. A gente ama os animais, mas a gente sabe que a questão do convencimento tem que ser por esses acidentes de trânsito com pessoas, que é um número grande. Tanto é que o doutor Cordone ficou alarmado com o número de acidentes causados por animais nas rodovias com morte, né? É bem grande, sabe? Então, eu acho que a parte do convencimento é por aí. Aí, outra coisa também que eu queria colocar, vocês estão colocando aí que a preocupação dos órgãos não estarem presentes. Eu acho, sim, é preocupante, mas mais preocupante ainda é se fazer de morto. Porque todos esses órgãos não estão se fazendo de morto, não dão respostas, não sabem o que vai acontecer com os animais depois, né? Isso, para mim, é mais preocupante. E eu acho que se você provoca, Fabiane, uma audiência pública, você provoca uma audiência pública para ter um resultado. Eu acho que é um momento, já que todos nós estamos preocupados e tem pessoas que estão fazendo trabalho, até, por exemplo, a Márcia está colocando que está recolhendo no passeio, mesmo não sendo da competência deles, né? Eu acho que a gente podia formar uma comissão e tentar pressionar, sabe? Para isso acontecer, a gente se reunir e ver quais são os passos que podem ser feitos. Eu acho que pegar todas as entidades que estão preocupadas com isso, né? E começar realmente a dar passos a níveis legais ou a níveis de pressão para a coisa acontecer. Porque eu acho que aqui você motivou para que a gente conversasse, mas eu acho que uma ação tem que ser feita, né? E a gente tem que realmente criar alguma coisa de proteção para esses animais, ok? Espero que daqui saia alguma coisa. Obrigada, Leila. A gente tem um horário regimental aqui, não que seja uma... mas que é até às 11h30, né? Então, para a gente ter toda a estrutura da comunicação, do apoio que a gente tem ali, tem que ser até 11h30. E também porque as pessoas se programaram, né, para esses horários. De qualquer forma, é aquilo que eu falei no início. É muito mais do que um encontro com muitas pessoas, foi um encontro com pessoas que estão preocupadas e que estão focadas na questão dos animais silvestres e que, a partir daqui, como a Leila falou, a gente tem, sim, que tirar... Bom, o primeiro ensinamento que a gente tem já né? O primeiro que a gente, pelo menos a mim, a primeira lição do dia é: IAP e IBAMA estão bem pouco preocupados com o destino dos animais e com a fauna do Paraná. Porque nem sequer mandaram representantes. Nós estamos... Márcia, quando você falou do recolhimento lá, só que aí, assim, quando realmente acontece, acaba que não tem, às vezes, a estrutura, não tem quem vá buscar, não é qualquer pessoa que pode pegar uma ave, né, ou um animal, enfim, eles continuam sendo, né, eles estão vulneráveis. E eu agradeço a presença de todos. Júnior, deputado, por favor, dê sua última... É que a gente pede, né? Eu peço, inclusive, informações. Eles têm que passar, a gente pede informações pelo gabinete, mas você não viu o deputado falando? Estou tentando desde março, o Júnior está desde o ano passado, acho, né, deputado, tentando informações. Mas é o empurra. Não, veja, bom, primeiro, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que daqui vai surgir muita coisa, porque eu acho que vai começar, junto com vocês, uma campanha nas redes sociais para ter militantes nessa área da vida silvestre. Essa pressão com relação ao IAP e ao IBAMA vai ocorrer, tanto da parte da Fabiane quanto minha, e eu espero que da sociedade como um todo. Muita coisa de ideias foi conversado aqui sobre estrutura da prefeitura, sobre leis, sobre coisas que precisam ser feitas. Eu, pelo menos,
escutei muita coisa que eu achei interessante e que eu pretendo tocar adiante. Mas a gente tem apenas, na opinião, que talvez fazer um resuminho disso, como a Leila falou, no sentido, olha, conversamos sobre isso aqui, vamos tomar essas atitudes. Eu acho que depois eu posso até, junto com a Fabiane e mais alguns, tentar redigir alguma coisa dessa reunião. Fazer uma carta compromisso aí, né? Também agradeço a oportunidade de participar. Embora o CETAS não exista, mas está lá fisicamente, a gente está sempre aí tentando colaborar da melhor maneira possível, né? Eu até me propus, em alguns momentos, auxiliar nesse processo de transição, mas sempre houve uma questão muito clara unilateral, assim. Então, aí chega um momento que você acaba dando um passo para trás, né? Mas eu agradeço também a oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço. Como eu falei, foi uma manhã de aprendizado e que daqui, acho que depois a gente pode, ela e a Tosca são boas nessas coisas de, né, colocar no papel o que a gente falou aqui e sair com o compromisso que nós já mostramos aqui, que estamos, sim, preocupados com os animais, principalmente, como disse o professor, com o destino. Mas, como eu também comentei, na teoria vale tudo. O papel aceita tudo e, na prática, a gente quer realmente saber, até o deputado me falou, não, o IAP falou que está encaminhando os animais para santuários. A gente quer saber quais estão chegando, como estão chegando, quantos estão chegando, quais os animais, de que forma. Então, já saímos daqui com o compromisso do deputado Stephanie Júnior, que vai pedir essas informações oficiais pela Assembleia, e aí, num próximo encontro, a gente já vai ter. Né? E é assim que se pressiona. Eu só vou pedir para a Tosca para ela fazer as perguntas lá. Eu, no tempo de faculdade, o que eu brigava com a Tosca, ela era PT, eu sempre fui anti-PT, meu Deus do céu. Não, mas agora... Isso mesmo. Gente, mas, obrigada mais uma vez, foi um prazer estar aqui nessa manhã. Só dar uma dica aqui, aproveitar, por que todos aí não sobem aí para o... Vamos tirar uma foto, claro, foto, já. Ali, aparecendo a logo boa ideia.